Cristina Grêmio. Candidata, em primeiro lugar, parabéns pelo desempenho, pela surpresa que causou aí nos institutos de pesquisa. A gente estava nesse assunto agora há pouco. Parabéns pelo resultado. Obrigado pela palavra aqui com a gente em primeira mão, hein? Prestigiando aqui o Oeste. Obrigado. Candidata, boa noite. Boa noite. Estar aqui com vocês celebrando esse momento. A Cristina está no carro, aliás, olha, está oscilando um pouquinho. Acho que deve ter gente ligando, na verdade, pelo que eu estou vendo. Imagina, né? Você imagina como é que não está o telefone dela nesse momento. Dá uma palavrinha rapidinho para a gente, Cris, antes que caia a conexão. Fala um pouquinho sobre esse resultado, por favor. Então, para mim não presa, porque eu sabia do potencial que tinha essa candidatura conservadora. A minha candidatura é orgânica. Foi um pedido da população, dos conservadores curitibanos. Ao longo do ano passado inteiro, eu participei de muitas reuniões, entendi que havia essa demanda, e aí analisei a minha carreira, a minha vida pessoal, conversei com a família e decidi encarar o desafio. Sabia que seria difícil lutar contra o sistema. Eu estou lutando contra muitos partidos, muitas coligações fortes, tanto da esquerda quanto o PSD, né, o centrão fisiológico, e consegui, nas últimas 2 semanas, finalmente fazer a minha candidatura ser conhecida do eleitor. Porque o que aconteceu comigo é que eu só consegui um partido pequeno, que não tinha tempo de rádio e TV, não tinha fundo eleitoral, eu também não usaria se tivesse, mas de qualquer forma foi uma luta difícil. Eu ter que pedir Pix para conseguir pagar advogado eleitoral para me defender de fake news que eram disparadas todos os dias contra mim, e os outros com 12 milhões e milhões de fundo eleitoral para gastar. E fora isso, eu não fui convidada para sabatinas, para debates. A imprensa aqui em Curitiba nem mencionava meu nome, então passei meses sem que o eleitor soubesse que eu era candidata. Para mim não foi surpresa, porque na hora que eu consegui, a duras penas, começar a ser chamada para alguma entrevista e aí levemente pontuar nas pesquisas, eu comecei a furar uma bolha que era a do desconhecimento. Então meu nome começou a subir rapidamente. E aí, a cada pesquisa nova, ele ganhava 4, 5, 8 pontos. E nos últimos 2, 3 dias aqui, eu tive essa ascensão meteórica. Alguém que estava 2 semanas atrás, segundo os institutos de pesquisa, com 5 pontos percentuais, fechei com quase 32. Perfeito. Augusto Nunes está aqui com a gente também. Cris, aliás, eu tenho dificuldade de me referir a Cristina Grêmio como candidata, porque a gente fez jornal durante tanto tempo. Para mim é Cris, tá? Então vou deixar a formalidade de lado aqui agora. Fala, Augusto. Bom, parabéns, Cris, por ter superado essas dificuldades todas, né, da campanha. Agora, estava dizendo há pouco que você já decolou aí, vai ser prefeita, sim. Você já tem tudo esquematizado para nova forma de fazer campanha, agora você vai ter espaço, né? Agora eu vou ter espaço, é uma nova campanha. A gente sempre fala isso no jornalismo, né? Mas para mim está muito mais claro como candidata a diferença que é primeiro para o segundo turno, porque eu simplesmente não tive espaço. Mas não é não ter espaço em rádio e TV, é ninguém te chamar para entrevista, é ninguém mencionar teu nome nas matérias, é sindicatos fazendo sabatinas e conseguindo se projetar em canais grandes de YouTube até, e você não ser chamada. E eu estou falando, nós éramos em 10 candidatos, os outros 9 eram chamados. Então foi mesmo um boicote, foi de fato uma luta da Cristina Grêmio numa campanha solo por um partido pequeno, junto com uma imensa maioria do eleitorado curitibano que é conservador, mas sem nenhum espaço em mídia nenhuma. Os institutos de pesquisa até 2 dias atrás sequer mencionavam o meu nome. Eu tive denúncias de entrevistador de instituto de pesquisa que, quando ouvia espontaneamente o eleitor citar meu nome, desligava na cara para inutilizar a pesquisa. Então o sistema é muito bruto, é muito cruel. E eu lutei também, estou lutando contra a máquina do Estado e da Prefeitura, porque o Estado do Paraná é governado pelo PSD e a Prefeitura de Curitiba é governada pelo PSD. E o candidato do sistema atualmente é o vice-prefeito de Curitiba. Ele está há 8 anos como vice-prefeito e quer ser o novo prefeito de Curitiba. PSD tendo um blocão ali que eu chamo de balaio das loucas, porque tem Novo, tem PL, mas tem também MDB, tem Podemos, tem Republicanos, tem muitos partidos que estão dentro do governo Lula. Ele próprio tem 3 ministérios no governo Lula. Então a população precisa acesso a essas informações, e eu não consegui ao longo do primeiro turno colocar de forma abrangente, porque eu não tinha espaços. As minhas redes sociais sofreram inúmeros ataques de robôs, o meu site foi derrubado por hackers, então não conseguia sequer divulgar meu plano de governo para a população. Foi realmente uma tarefa bem árdua. Estive ao vivo
todos os dias do horário eleitoral, num horário eleitoral alternativo em todas as minhas redes, mas estranhamente com uma audiência muito pequena, porque eu sei que eu estava bem em todas as redes. E o Twitter censurado no Brasil, onde eu tenho muitos seguidores. Então, foi uma batalha mesmo para chegar até aqui. Eu estou muito feliz com os 32% quase 32% de votos que eu tive. O candidato do sistema, com muito dinheiro público, 14 milhões de reais, com apoio de inúmeros partidos, com 10 minutos diários de rádio e TV, chegou apenas com 20 mil votos à minha frente. Então, para mim, já é uma estrondosa vitória do povo curitibano, do povo conservador, que disse não à velha forma de fazer política, à velha forma de fazer campanha e às velhas raposas da política paranaense. Silvio Navarro. Cris, parabéns. Eu não vou esconder nem disfarçar minha alegria em te ver nesse segundo turno. Você merece, pela profissional que sempre foi e tenho certeza que pela política e prefeita de Curitiba que será. Mas a importância da figura do presidente Jair Bolsonaro nessa reta final da sua campanha. Se está claro, você teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro como a candidata do espectro político da direita e não do PSD do Centrão. Veja bem como é que estava a disputa aqui em Curitiba. Nós tínhamos 10 candidatos, 6 deles de partidos de esquerda. Então não tem nem como questionar o que eles estavam defendendo. Inclusive o PT não tinha candidato aqui, mas tem um candidato que era do PSD, do PSB, desculpe, do vice-presidente Alckmin. Estava com o dinheiro e o apoio do PT, inclusive Lula gravou vídeo. Agora na véspera da eleição, ontem, né, gravou vídeo em apoio a Luciano Dutti, que atualmente é deputado federal, já foi prefeito de Curitiba, porque ele era vice-prefeito e herdou a prefeitura quando o então prefeito Beto Richa saiu para concorrer ao governo do estado. Então ali assim, tinham 6 candidatos da esquerda, sendo que o mais forte deles, que foi quem ficou em terceiro lugar agora no resultado final da urna, com muito apoio da máquina federal. E muito dinheiro público também na sua campanha, muito tempo de TV, enfim, estava numa coligação com o PCdoB, com o PT, com a Rede, então tinha inúmeros partidos coligados aí. E as outras candidaturas de esquerda, PSOL tinha candidato, PSTU tinha candidato, PCO tinha candidato, enfim. Aí tinha eu como alternante da direita, pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, que é um partido novo, muito, muito pequeno, existe há 9 anos, não tem em Brasília, então por lei não tinha tempo mesmo de rádio e TV, nem fundo eleitoral, mas estava bravamente defendendo a direita, porque aqui no Paraná é um partido que defende a direita, os valores conservadores e proíbe coligação com partidos e candidatos de esquerda. E os outros 3 candidatos que eu não mencionei eram do União Brasil, do Psistas e Solidariedade, o Ney União Brasil. O Ney Leprevô do União Brasil, inclusive com a esposa do ex-juiz, né, e atual senador Sérgio Moro como vice. A gente tinha a filha do Ricardo Barros, que já foi ministro de Lula, de Dilma e do próprio presidente Bolsonaro, então é o centrão fisiológico mais tradicional. A esposa dele, Cida Borghetti, já foi governadora do Paraná, porque era vice quando Beto Richa saiu para concorrer ao Senado, e a filha deles, que é deputada estadual, concorrendo pelo Progressistas. Então, tinha 3 candidatos aqui do centrão fisiológico que são conhecidos nacionalmente ou muito conhecidos aqui no Paraná, com muita força política e também com muito fundo eleitoral. Foi uma disputa extremamente desequilibrada. Então, por isso que eu digo que a vitória, para mim, é como se tivesse sido no primeiro turno hoje. O fato de eu estar no segundo turno e muito próximo, praticamente num empate técnico com o candidato do sistema, do PSD, do Kassab, do Rodrigo Pacheco, que foi quem chegou ao segundo turno comigo. E agora, no segundo turno, a gente tem uma disputa brada, embora eu vá continuar sem fundo eleitoral, mas eu tenho certeza que agora eu vou ter uma parcela do empresariado junto comigo, que não tive no primeiro turno, vou ter tempo de TV e a gente vai conseguir debater a cidade. Piotr. Não, rapidamente, Cristina, parabéns aí pelo resultado. O que muda agora na sua campanha para comunicar a sua candidatura nesse segundo turno, em que você começa pelo fato de que você vai ser respeitada para participar de debate? Vai participar de sabatina, ou seja lá que nome isso tem em algum lugar. Os jornais vão ter que falar de você de uma maneira paritária, até porque nós temos um segundo turno e tem legislação eleitoral, sobretudo para esses veículos. O que muda rapidamente na sua campanha agora para comunicar a sua candidatura nesse momento de segundo turno?
Estrategicamente, eu passo a ter o mesmo tempo de TV do outro candidato, que estava num massacre midiático. Para vocês terem uma ideia, essas bandeirinhas que tem nas esquinas, a cada quarteirão em Curitiba, e isso não só nas regiões mais centrais, Curitiba é uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem 75 bairros. Eu percorri a cidade inteira várias vezes aí ao longo da pré-candidatura e da própria campanha, né? Campanha da campanha. Ele tinha assim centenas mesmo de bandeirinhas dessas em cada bairro. Eram 10, 15 bandeirinhas por quarteirão. Eu não tinha nenhuma. Na reta final, nas últimas semanas, alguns apoiadores depositando Pix na minha campanha pediam: eu depositei o Pix, mandava o comprovante, eu quero que vocês tragam uma bandeira na frente do meu comércio, me comprometo a cuidar. A gente tinha 120 bandeiras para uma cidade de 200 milhões de habitantes e praticamente todas foram roubadas. O meu material impresso, que também era muito pouco, porque era tudo de doação por Pix, a campanha do candidato do sistema, do PSD, conseguiu que a justiça apreendesse o meu material, alegando uma filigrana da lei eleitoral também, que foi o nome do meu vice, saiu 4% menor do que o tamanho que deveria estar no santinho e nos adesivos. Apreenderam o meu material, não tinha nem comitê de campanha. Foram num guarda-sol que eu tinha no calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, com aposentados que passavam o dia lá voluntariamente entregando santinho para divulgar a minha candidatura. Foram lá e apreenderam tudo. Então, eu acho que a gente vai ter menos dificuldade nesse sentido. Eu vou ter mais gente apoiando, inclusive financeiramente, para a gente poder fazer mais material, poder distribuir. Honestamente, vou conseguir me colocar em ideias, em debate mesmo, em propostas, levar meu plano de governo para as entrevistas, para o próprio debate. Não vou ter marqueteiro como tem o candidato do sistema. Provavelmente continuarei sem comitê. Vejam a história que a gente está escrevendo em Curitiba. Curitiba pode eleger a sua primeira prefeita em 331 anos de história. Mas muito além disso, a primeira candidata, já sou vitoriosa por isso, a primeira candidata que chegou ao segundo turno sem ter sequer um comitê de campanha, sem ter marqueteiro, eu não tenho nem assessor de imprensa. Eu tenho voluntários que fazem esse papel, mas não são agências de comunicação, não são grandes empresas contratadas a peso de ouro para vir trazer uma expertise de outras campanhas. São pessoas que estão fazendo campanha pela primeira vez, junto comigo, que também estou aqui como candidata pela primeira vez. Então, óbvio que a gente tem a expectativa de receber agora uma equipe mais profissional, de ter apoio financeiro de empresários, de conseguir dar um gás na produção de programas de TV, que o outro candidato já está produzindo há meses, e eu vou começar agora, mas para mim isso também não é dificuldade, né? Coloca uma câmera na minha frente, me deixa falar, eu falo todo o meu plano de governo aqui, e o curitibano vai ficar bastante feliz, tenho certeza. Carlos Cauti, sua pergunta, Cauti. Cris, parabéns pelo resultado. E eu queria te perguntar, estava dando uma olhada aqui na Câmara dos Vereadores em Curitiba, que você, eventualmente, caso você ganhe a eleição, vai ter que trabalhar em conjunto. E não estou achando até agora nenhum vereador do PT. Como é que vai ser a sua articulação? Achei um primeiro vereador do PT. Como é que vai ser a sua articulação com os vereadores de Curitiba e quais são as propostas que você eventualmente apresentaria nos primeiros 100 dias de mandato? Olha, eu ainda não tive tempo para ver como é que ficou a lista de vereadores eleitos, mas eu tenho expectativa de ter pelo menos 3 eleitos pelo meu partido, né, pela força do meu nome também, pela votação expressiva que eu tive. A gente teve vereador do meu partido com muitos votos também, que vai puxar outros com certeza. Nós temos uma quantidade muito grande de vereadores, não sei quais foram eleitos, tá? Mas de todos os partidos que estavam fazendo campanha para mim. Pessoal do Novo, muito descontente com o movimento que o próprio Deltan Dallagnol e a executiva do Novo fez indo apoiar o candidato do PSD. O próprio pessoal do PL satisfeito com o movimento que Paulo Martins, que é presidente municipal do PL, fez ao aceitar ser vice do candidato do PSD, depois de ter recusado ser meu vice, dito que ele era deputado federal, quase foi eleito senador e que para ele seria muito humilhante ser vice, e no fim aceitou do candidato do PSD, né? Mas voltando à questão dos vereadores, tem muitos vereadores, eu tenho certeza que foram eleitos por outros partidos e que são Cristina Grêmio, são conservadores de fato e que querem representar a população curitibana conservadora no Legislativo. A gente vai abrir diálogo com todos os vereadores de todos os partidos, sem dúvida nenhuma, é o que eu tenho dito. Cristina Grêmio eleita vai conversar até com o presidente Lula, mas como prefeita de uma
E acho que caiu ali a conexão com Desculpe, a Cristina que Grêmio. Voltou, entrou Cris. uma ligação aqui. Desculpe que entrou uma ligação aqui. Como eu vou conversar com todos os partidos, inclusive o presidente Lula, com o governador Ratinho, que é do PSD. São partidos que não me apoiaram, obviamente, e em alguns momentos a figura deles ou o governo deles foi muito criticado por mim como jornalista, mas eu vou representando a cidade de Curitiba, os 2 milhões de moradores de Curitiba, os eleitores que eventualmente tenham me colocado no cargo de prefeita, e vou como prefeita da cidade conversar com alguém que igualmente foi eleito para ser governador ou presidente. Então não vejo dificuldade de conversar com a Câmara Municipal nesse sentido, por ser de partido pequeno ou por ter sido oposição ao partido deles na disputa municipal. Ô, Cris, vou insistir na pergunta feita pelo Silvio sobre o ex-presidente Bolsonaro. O que é que você espera do posicionamento dele agora? Será que vai endossar o Pimentel? Será que vai declarar apoio a você? Neutralidade? Tem algum palpite de qual vai ser o caminho? Você pretende procurá-lo nesse segundo turno? Já falei com o presidente Bolsonaro hoje, estava numa conversa com o delegado Ramagem e com o Hélio Negão, e eles estavam no mesmo ambiente. Acabei conversando com ele, vibrou bastante com a vitória dos conservadores aqui em Curitiba, represento, né? Me desejou muita sorte e a gente conversamos muito brevemente, mas estou aberta a conversar com ele sabe disso, a gente nunca interrompeu conversa, temos o mesmo alinhamento político e obviamente que ele tem a dificuldade do partido dele, né? O partido dele, ele sempre disse isso abertamente em entrevistas, em manifestações e tudo, que o PL não é dele, né? O PL tem presidente, ele é presidente de honra. E a gente sabe que o presidente do PL é Valdemar Costa Neto, que alinhou inúmeras alianças aí Brasil afora, bastante estranhas. Inclusive, muita informação de filiados do PL da Bahia, onde o PL aliou-se ao PT na Bahia. A Bahia é petista, né? E teve aliança do PL com o PT. Então, obviamente, Bolsonaro tem restrições ali por conta dessas confusões, vamos dizer assim, que o Valdemar Costa Neto ou líderes locais arrumaram em alianças que o eleitor conservador não vê pró-direita nem nada disso. Então, eu tenho uma parte com os eleitores desses partidos comigo, mesmo que eu esteja num partido que não é nacionalmente alinhado com a pauta conservadora, mas que localmente é, e a gente vai brigar aí no segundo turno para levar a direita para a Prefeitura de Curitiba. E olha, a Prefeitura de Curitiba vinha sendo governada há muito tempo pela esquerda. Essa esquerda disfarçada, né? Porque o PSD, a gente sabe que ele é um centrão fisiológico que está mais alinhado com a esquerda, pelo menos no atual momento de Brasil, do que com qualquer pauta conservadora. E aqui em Curitiba não é diferente. Perfeito. Então a palavra da Cristina Grêmio, candidata do PMB à Prefeitura de Curitiba, que está no segundo turno. Parabéns, Cris, pelo resultado de hoje. Boa sorte, até a próxima.